Salve, salve, meu oitavo ano, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Bruno, trazendo aqui a revisão de geografia. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Deem seu feedback aí, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que poderia acrescentar e tudo mais. Que se vocês ficarem comigo até o final, prometo que vou ajudá-los a melhorar um pouquinho a nota de vocês aí na avaliação. Desde já eu peço para que vocês não fiquem somente no vídeo, tá, gente? Assistam o vídeo, mas que o vídeo seja um ponto de partida, para que vocês busquem outras fontes daquilo que vocês têm mais dificuldades, para assim você estudar e melhorar aí a sua nota cada vez mais, tá? Então foca no estudo que o resultado vai ser 100, tá bom? Vamos lá, gente. Então, primeiro de tudo, vamos estudar sobre a unidade 5, 6 e 7. São as unidades ali que vão cair na nossa avaliação, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, aspectos naturais do continente americano e africano. Então, o continente americano e africano, muito tempo atrás, se a gente for analisar aqui na Pangeia, né? Olha só, na Pangeia aqui, ó, eram dois continentes que estavam juntos, né? E com o passar dos anos, uma deriva continental, esses dois continentes foram se separando, né? As eras geológicas ali foram acontecendo, esses continentes foram se separando até formar aquilo que é hoje, né? Então, a formação natural vem desde o passado, né? Não é de agora. A formação humana ela acontece muito rápida, mas a formação natural para os olhos humanos, elas praticamente demoram a acontecer. Praticamente não, elas demoram a acontecer ou até então são invisíveis, mas elas estão ali, elas mudam sim, tá? Continuando aqui. E olha só, então se nós fôssemos considerar aqui por uma imagem de satélite, né, tanto a América do Norte e a América do Sul, olha só, a América do Sul tem uma grande cordilheira aqui, ó, chamada Cordilheira dos Andes, a oeste do continente. E a América do Norte também, né, ó, as montanhas rochosas que é a oeste do continente. Devido a isso, os rios que nascem aqui nesses territórios, eles vão desaguar no Oceano Atlântico. Eles nascem sim aqui próximo ao Oceano Pacífico, só que desaguam no Oceano Atlântico. Por quê? Porque o rio ele sempre vai seguir o relevo. Olha só aqui o rio Amazonas, né? Nessa imagem, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha o rio Amazonas. Opa! Olha o rio Amazonas aqui nessa imagem, né? Ele nasce próximo aqui à Cordilheira dos Andes. Só que essa área aqui é muito alta e o rio ele sempre segue o relevo. Então ele percorre o continente inteiro até desaguar aqui no Oceano Atlântico. Okay? Isso acontece com a maioria dos rios aqui, tanto da América do Sul quanto os rios da América do Norte também, tá? Continuando então, gente. Opa. Olha lá, então, aqui próximo à costa do Pacífico, na América do Sul tem a Cordilheira dos Andes. Enquanto que na América do Norte tem aqui, ó. Né, essa aqui é em São Paulo, né? A Serra da Mantiqueira, que é uma área bem alta. Tem alguns relevos mais elevados dentro do continente da América do Sul? Tem, mas o mais elevado mesmo, né, que a Cordilheira dos Andes, o Aconcagua, que é a parte mais alta aqui, está bem a oeste da América do Sul. Né? Continuando então, e aqui no continente africano, você já tem um continente que tem, comparação de relevo, um continente muito mais baixo, né? Olha só como é que as bacias hidrográficas aqui no continente africano são mais espalhadas em relação à América, né? Então por quê? Porque o continente americano não tem grandes montanhas, assim como tem lá na América do Norte, como tem aqui também na América do Sul, ok? O relevo aqui ele é muito mais baixo comparado, né, com alguns pontos que a gente tem na América, ok? Com isso os rios aqui são de posicionamento mais variável, ok? Então aqui ele fala um pouco mais das planícies, né, dos planaltos, bacias e depressões que tem na África. E olha só que interessante, né? Ele traz aqui, ó, no Planalto dos Grandes Lagos, a mais de 1.800 metros de altitude, localiza-se o rio Nilo, né? Enquanto que, ó, o segundo rio mais volumoso do mundo, superado apenas pelo rio Amazonas, que é o rio do Congo, que também está localizado na África, né? É bastante interessante aí as características demográficas. Quando a gente fala em clima e vegetação, gente, gravem comigo essa informação aqui. Se a gente for comparar a América com a África, olha só, a América ela vem desde aqui do Círculo Polar Ártico e vai até o Círculo Polar Antártico. Ou seja, a América ela tem um perfil latitudinal maior do que o da África.
Enquanto que a África, olha só, está localizada mais próxima à linha do Equador, né? Ó, o trópico aqui, a linha do Equador aqui. A América não. A América tem uma quantidade maior de climas. Por quê? Porque tem esse perfil latitudinal maior. Ela recebe incidência solar maior, né, em algumas partes do território ali do que outras. Com isso, a vegetação também muda. Agora, se a gente fala de África, aí já não. A África é mais concentrada, a África está mais no centro, mais próxima das regiões tropicais. Então, os climas da África, em média, são considerados mais quentes que os climas da América. Não que na América não tenha clima quente também, tem, tá? Só que na América tem uma variação maior de clima, porque a América tem um perfil latitudinal maior, tá? A África tem um perfil latitudinal mais próximo ali do Equador, mais próximo às áreas tropicais. Por isso, em tese, é mais quente, tá? Informação interessantíssima isso daí, hein? Gravem isso. Ó, segue a dica do professor, gravem isso aí. Então, aqui alguns exemplos, né, de climas que estão ali na África, e depois ele fala dos recursos hídricos, né? O que é interessante aqui falar dos recursos hídricos da América e da África? São, tirando os Estados Unidos e Canadá, que são países ali extremamente desenvolvidos, né, e tem ali saneamento básico de qualidade para todo mundo, a maioria dos países da América e da África não são países que sofrem com seca, né, principalmente na América, né? Apesar de ter algumas regiões, como por exemplo o deserto do Atacama, a Caatinga ali né, no Nordeste brasileiro, e em algumas épocas do ano que sofre com crise hídrica, na América não tem um grande ponto assim que a gente poderia destacar com falta de água. Já na África a gente tem lá o deserto do Saara, né? Tem regiões ali mais secas, enfim. Apesar de ser continentes que têm uma grande quantidade de água, algumas regiões sofrem ali sim por falta de água, né? Por escassez, falta de água e falta de saneamento básico, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só como é que tem água, só que está contaminado, está com lixo, né? Então o saneamento básico é um grande problema em países subdesenvolvidos que estão localizados tanto na América, tanto na África, né? E para encerrar aqui a nossa conversa, eu vou trazer aqui a unidade 7 para vocês, ok? Exploração dos recursos naturais na América e África. Então, os principais recursos naturais no continente americano. O continente americano tem vários, né? Como na América Central, florestas equatoriais e tropicais. Lá no Canadá, a gente tem bastante jazidas, né, de recursos minerais, como gás natural, petróleo, ouro, né, carvão, cobre, minério de ferro, vários. Também lá no Canadá temos a presença da floresta de coníferas, que é muito utilizada a extração para a utilização de madeira, tá? Madeira, você fazer móveis e outras coisas, ok? Temos também ali no continente, aqui no caso, né, na Equador, Chile, Peru e Bolívia, né, tem várias também quantidades de reservas minerais. Então, o mineral ele é bastante espalhado, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, ok? E aqui também principais recursos do continente africano. O continente africano que se destaca principalmente ali, olha só, extração de ouro em Joanesburgo, né? Lindas árvores, Madagascar, que essa árvore aqui é utilizada também para fazer madeira, né? Para extração da madeira e tudo mais. Olha só aqui esse mapa, né? Recursos minerais e energéticos. Em alguns lugares localizam extração de ouro, extração de chumbo, extração de diamante, né? Petróleo se faz muito presente. Então são todos aí economias, né? Todos minérios que façam com que a economia desses continentes tenha ali um atrativo a mais, né? E também para encerrar o assunto, né? Para encerrar a nossa revisão de hoje, temos aqui, ó, territórios nacionais e interesses internacionais. A África, assim como a América, também sofreu um processo de colonização, chamado de imperialismo, né, que aconteceu lá na África. Só que isso aconteceu de maneira muito mais recente. Enquanto alguns países da América já eram independentes há muito tempo atrás, os países da África, alguns países ainda, a maioria deles pelo menos, pertenciam a grandes potências europeias, que é o que vocês podem ver na imagem aí. Essa imagem foi conhecida como a partilha da África, ela representa a partilha da África, onde cada parte da África ali, cada território da África, ficou sob o domínio de países europeus. E isso aconteceu de maneira recente na história. Tanto é que até ali meados da década do século passado, tinha países que não eram independentes. Isso se tornou muito prejudicial, tá? Algumas guerras civis acontecem até hoje, lá guerras civis acontecem até hoje lá por causa disso. Né, algumas coisas que aconteceram no passado, né, quando a África pertencia a esses países europeus, permanecem até hoje, como ferrovias, né,
como muito preconceito também acontece lá, enfim, várias coisas, né? A África ali ela foi dividida por países europeus, tendo ali as suas independências, né, da maioria dos países de maneira recente, tá? Então o que eu tinha para falar para vocês é isso. Dei uma rápida pincelada por cima, não quis aprofundar muito no assunto, porque senão o vídeo aí fica com 15, 20, 30 minutos, e eu acho que esse não é o foco. O foco mais aqui é passar para vocês o que vai cair na avaliação, dar uma rápida explicada para que vocês, aquilo que tem mais dúvida, pesquisem, tá bom? Um forte abraço do professor Bruno e até a próxima.